Então, primeiramente, galera, muito obrigado. Obrigado ao Galvão e ao Anderson por me convidarem aí para a gente celebrar esses 15 anos de conference. Para quem esteve lá desde o ano 1 até agora, realmente é um momento bem legal estar olhando para trás aí e ver tudo isso acontecendo, mesmo aqui estando no mundo virtual. Mas pelo menos eu estou aqui em Brasília visitando a família, então o fuso horário não vai ser um problema, né? Já ajuda um pouco. Então, vamos lá, galera. Tá todo mundo vendo minha tela? Vou esperar, né? Todo mundo vendo? Beleza, ok. Se você tiver qualquer pergunta, solta aí no chat. Se eu não responder, o Caruso me conta depois. Eu vou tentar fazer um multithreading e responder aqui ao mesmo tempo, mas o Caruso sabe que eu não sou muito bom de multithreading, nem de Java, então vai sair daquele jeito. Então, beleza. Primeiramente, bem-vindo. Se alguém quiser ligar a câmera, eu não estava brincando, pode ligar à vontade. Sempre gosto de ver algumas caras, mas se não tivesse em camisa, por favor, não liga. Estamos bem assim. Então tá, vamos falar um pouco de ADRs, né? De gravações de decisões arquiteturais, registros de decisões arquiteturais. Então, vamos voltar um pouco no tempo e pensar um pouco numa situação aqui, né? A gente já viu isso em vários lugares. Obviamente que o meu controlador não está funcionando, beleza. O produto chega para os desenvolvedores e fala, galera, a gente precisa disso aqui pronto na sexta, ontem ou amanhã. Né? O produto adora fazer isso, toda vez a gente recebe isso. Né? Aí, claro, chega aquele desenvolvedor mais otimista, né, e fala, bom, beleza, mano, a gente vai resolver, a gente vai fazer uma gambiarra qualquer aqui agora, vamos entregar, mas aí semana que vem a gente arruma, tá tudo tranquilo, né? Tudo tá uma beleza. Pois é, isso é o primeiro desenvolvedor otimista, né? Aí logo em seguida a gente vê, um ano depois, né, aquele desenvolvedor que vai olhando assim, cara, quem fez isso? Que porcaria é essa? Por que fizeram desse jeito? Meu Deus, como pode alguém ter feito isso? Isso geralmente acontece aí um ano depois, 2 meses depois, um mês, dependendo da qualidade da gambiarra que você fez, ele volta mais rápido que em outras vezes, né? E aí a gente tem aquele lindo momento, né, onde geralmente o desenvolvedor que mais está gritando sobre o que foi feito e por que foi feito e o que está errado e o que não está, né, ele logo depois entra e percebe eu lembrei porque que eu fiz, né? Porque ele dá um git blame no código. Pá, quem que apareceu, né? Geralmente, seu próprio nome aparece lá. Então, cara, quantos de vocês já passaram por isso, né? Tô vendo aí o número 72 dizendo que já viu esse filme, cara. Esse é padrão. Muitos de nós passam por isso, né? E não é geralmente nossas decisões. Às vezes é um bug, às vezes é uma decisão maior, às vezes é um monolito que você entra e você fala, meu Deus, por que a gente fez desse jeito, né? E é difícil, porque é muito fácil para a gente entrar num sistema e julgar ele sem conhecer a história dele. Por que fizeram isso? Porque todo mundo é burro. Não, geralmente, se a gente olha o histórico, a gente começa a entender por que certas decisões foram tomadas, quais eram os motivadores, qual era o contexto daquela situação. Né? Então, antes de mais nada, meu nome é Rafael Domes, eu sou o arquiteto no Get Feedback Platform, um produto aí da SurveyMonkey, que nem vocês já viram o Caruso e vão ver a Diana amanhã. Minha função principal hoje em dia é ser pai da Chloe, essa linda menina que eu ganhei aí ano passado. E de vez em quando, né, a gente faz umas palestras aí e fica reclamando com todo mundo sobre Object Calisthenics, né? Então, quem já viu a palestra de Object Calisthenics, salve, espero que vocês continuem aproveitando com isso. E vamos ver se essa te bota mais algumas ferramentas novas aí no seu trabalho. Então tá, cara, por que esse negócio acontece com a gente, né? Por que é tão difícil manter um sistema onde todo mundo entende o porquê das coisas e para onde a gente está indo, qual que é a visão e como que a gente quer resolver problemas, né? Uma das coisas que eu estava lendo enquanto eu preparava essa palestra é um artigo sobre desenho arquitetural sustentável, né? Sustentável é uma palavra onde você é um sistema onde você não precisa botar mais esforço para tirar, né? Então é uma coisa que se mantém viva. E em lendo isso, ele fala que capturar o pensamento de cada decisão é difícil e tem um custo muito alto. E é por isso que a gente acaba não fazendo documentação, né? Documentação em geral, documentação de código, documentação de funcionalidade, que seja qual nível de documentação está falando, especialmente a documentação arquitetural. Para você fazer isso, exige bastante esforço, né? Você precisa pensar onde que você vai documentar, como que você vai documentar, tem que fazer um flowchart, tem que fazer mapa de sequência, enfim, inúmeras coisas que você vai fazer ali, dependendo de que grau e de que você quer. Isso é um custo alto. Quanto mais alto o custo, menor a vontade dos desenvolvedores de fazer aquela coisa.
E outra coisa que ele fala é que para um projeto ser sustentável, ele depende muito desse conhecimento arquitetural, né? O que é o conhecimento arquitetural? O conhecimento arquitetural é entender a visão de como a gente quer construir esse sistema, né? Como que a gente vai resolver problemas, quais são os trade-offs que a gente está fazendo, qual é o impacto de cada decisão que a gente está tomando, né? Realmente, aquela visão macro do sistema. E também as visões menores de cada área específica, né? Então, se você trabalha com um monolito, você tem que ter um conhecimento muito maior, porque está muito mais interligado. Se você trabalha com microserviços, você tem que entender como que é a arquitetura fora do seu microserviço e também as decisões pequenas dentro do seu serviço. Então, entender de onde você saiu é muito importante para você entender quais são as novas opções que estão vindo para você, né? Então, você quer tomar uma decisão hoje, e a gente, como desenvolvedor, eu acho que o pessoal acha, não, desenvolvedor escreve código, e não é isso, né? O desenvolvedor resolve problemas o dia inteiro, e a gente faz milhões e milhões de micro decisões a cada dia, a cada semana. Às vezes não são decisões muito grandes, às vezes é a decisão de como você escreve um if, se você retorna cedo, se você não faz isso, né? E para tomar cada uma dessas novas decisões, você precisa entender qual é essa carga que veio de trás. Como que a gente chegou aqui? Por que a gente chegou aqui? O que a gente está tentando resolver? Como que a gente está tentando resolver isso? Eu queria muito que meu controle funcionasse, mas enfim. E essas decisões são muito formadas baseadas no contexto que a gente está, né? Entender esse contexto te ajuda muito a entender o que foi decidido e como que você vai fazer essas decisões. Por que eu falo de contexto? Porque cada gambiarra, cada não gambiarra, cada pedaço, cada decisão que a gente faz é muito dependente daquilo que está acontecendo agora. Tem um deadline para receber. Não temos nada para fazer, está todo mundo sem fazer porcaria nenhuma, então a gente tem tempo para refatorar. Ou, olha, pediram para fazer isso o dia depois que a gente fez de um jeito diferente. Então, cada um desses contextos de como que o pedido vem para você, como que ele é executado, o que está acontecendo, cada uma dessas decisões cada uma dessas informações vai transformar, né, vai dar um shape aí na decisão que você está tomando. E, claro, uma das coisas que todo mundo quer na vida, e a gente nunca tem, infelizmente, né, é a oportunidade de falar com o fantasminha do passado, né? Tipo, cara, se eu pudesse conversar com o cara que fez esse sistema, eu ia conseguir resolver isso aqui. A gente gosta de falar isso. E, de certa forma, sim, né? Imagina se você tivesse essa oportunidade de você entrar em contato aí com um desenvolvedor que primeiro fez o sistema e falar, olha, o que aconteceu aqui? Ele te fala, pô, a gente tomou essa decisão por causa desse motivo, se isso aqui acontecer, você pode remover aquela linha, pode tirar aquele outro. Se isso não acontecer, lembra que por causa disso a gente não pode fazer isso ou aquilo. Cara, imagina ter essa informação. Imagina você poder falar com alguém que consegue, primeiro, lembrar de tudo isso e, segundo, passar essa informação para você. Quantos de vocês têm memória bastante para lembrar disso tudo se não está escrito em algum lugar? Assim, eu conheço um cara que trabalha comigo que ele pode falar exatamente por que ele fez o que, quando, por que e como, exatamente os minutos, mas ele é absolutamente maluco, e nem todo mundo tem esse tipo de memória, né? Então, putz, e agora, né? Como que a gente consegue trazer isso aí? E aí que entra, então, a ADR, né? O Architectural Decision Record. Eu vou acabar repetindo esse nome em inglês, porque é mais fácil para mim, porque registro de decisão arquitetural não é uma coisa que sai natural, mas eu provavelmente vou falar de ADR, né? ADR, ADR em inglês, para o resto dessa palestra. E aí que elas entram. Por quê? Eu acho que a ADR é um recurso muito interessante para isso. Por quê? Ela é uma ferramenta que visa ter um baixo custo. Lembra que eu falei na frente que o custo alto é uma coisa que segura a gente? Porque ela tem um formato simples, ela tem um objetivo focado, e com isso você consegue ter um pouco mais aí de engajamento com essa ferramenta e você começa a registrar mais essas decisões. Então, eu vou mostrar aqui um formato, vou falar um pouco sobre outros formatos também, mas eu vou falar basicamente do formato que a gente usa na SurveyMonkey. Kobuchi, que está aí como prova, ele foi um dos primeiros a sugerir a gente olhar isso dentro do nosso time, e realmente foi um puta no benefício. A gente colheu muita coisa aí já de benefício disso, e eu vou falar um pouquinho de como que a gente entrou nisso no nosso sistema. Então, beleza, Rafael, ADR, que é isso? Então, a ADR padrão é mais ou menos isso aqui. Você vai ter um título, um código, um número, né, que vai se referenciar a essa ADR.
Você vai ter um status, se ela está aprovada, se ela está depreciada, se ela está aguardando aprovação, algo assim. Aí você vai ter um contexto, e o contexto vai justamente ajudar a gente com isso que a gente falou, né? Descrever o que está acontecendo, quais são as coisas que estão acontecendo naquele momento. Então você vai ter uma decisão, realmente é um resumo do que a gente decidiu, qual é a decisão, qual é, né, o que ela vai fazer, como que ela vai fazer. E aí, finalmente, a gente entra na parte de consequências, que eu acho que é uma parte muito chave do contexto de um ADR, você descrever consequências, né? E consequências aí pode ser, então, como que o sistema vai se comportar depois disso e etc. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses. Então, esse é o formato. Você vê que ele não é grande, não espera-se que você escreva uma resenha para cada um desses campos. Realmente o que você está focando aí é em descrever bem o cenário, descrever claramente a decisão e ajudar quem está no futuro com com as consequências do que pode acontecer aí, né? Papo reto, como diz o Caruso. Então, esse é um sistema. Então, vamos lá, vamos quebrar isso em partes agora e vamos olhar em cada uma dessas partes mais detalhado. Contexto, primeiramente. O contexto aqui é muito importante você descrever fatos, né? Tira um pouco da emoção, a gente gosta de botar muita emoção no que a gente faz, mas o importante aqui é você concentrar os fatos. O que está acontecendo agora? Quais são os problemas? Não adianta escrever, o tipo de produto é um bando de filha puta. Opa, desculpa, palavrão não pode falar. Não adianta escrever que eles são tudo um bando de maluco. Você tem que escrever o que está acontecendo, né? E isso é muito importante você listar. Quais são as influências que estão afetando a sua capacidade de tomar decisão neste momento? O que está acontecendo? Tem algum motivador para isso? A gente precisa fazer isso agora porque o cliente pediu para ontem. A gente precisa disso porque vai sair aí um zero-day bug em alguma coisa e a gente não arrumar isso agora, vai ter uma falha de segurança. Ou está vindo a Black Friday e a gente precisava que o negócio escalasse mais do que ele escalava, né? Então, entender isso, né? Quais são essas forças motivadoras? E especialmente falar um pouco, né, de quais são as pressões que o time está sofrendo, porque a gente sabe que no dia a dia um time de desenvolvimento sofre muitas pressões, seja ela de entrega, seja ela a pressão de que a gente não tem tempo para teste, ou o QA tá doente, não vai ter QA, entendeu? A gente tem que entender um pouco desse contexto, não precisa lá listar cada um que está de férias, mas você precisa entender o que aconteceu, tipo, essa decisão a gente fez assim porque não ia ter um QA para fazer, então tem várias opções de como lidar com isso. E essas forças, essas influências, elas podem ser tanto tecnológicas, a gente decidiu por uma tecnologia por motivo A, B e C, ela pode ser social, a gente estava com um deadline, ou metade do time estava de folga, porque era Natal, ou metade do time pegou corona, enfim. E elas podem finalmente ser também de cunho político. Eu não estou falando de deputados e presidentes, eu estou falando de políticas dentro do ambiente de trabalho, porque a gente sabe que ambiente de trabalho também é um ambiente político, né? Produto quer algumas coisas, desenvolvimento tem alguns valores. Se essa relação não está em harmonia, ela vira pressão, ela vira influência em cima do desenvolvimento e ela gera ou decisões ruins ou decisões que têm um potencial de ser muito ruim. Então é muito importante você capturar isso, né? Tipo, tomamos essa decisão porque o produto falou que precisava para amanhã. Se precisava para amanhã, a gente vai fazer desse jeito aqui, e isso quer dizer que amanhã não dá para fazer o que a gente ia fazer hoje. Certo? Então, muito importante você entender, dar bem esse contexto. Eu vou usar aqui alguns exemplos da nossa própria biblioteca para contextualizar isso um pouco melhor. Beleza. Obrigado aí, produção, pela água. Valeu. Então, aqui, eu deixei esse em inglês, porque é muita coisa para traduzir, mas, enfim, eu vou explicar a vocês mais ou menos o que está acontecendo aqui, eu acho que todos vocês têm capacidade de entender. Essa aqui é a nossa ADR sobre APIs REST, ou RESTful APIs, no caso. Basicamente, a gente estava começando a sair com algumas APIs e a gente queria definir, ok, aonde que a gente vai estar nesse nível de maturidade aí do Richardson Maturity Level, né? Depois que o Luiz saiu da empresa, a gente baixou alguns níveis, não precisa mais estar tudo lá em cima, né, Luiz? Mas a gente queria realmente entender o que a gente estava mirando, o que a gente queria fazer com esses primeiros aí. Você pode ver aqui, o primeiro parágrafo ele fala um pouco desse contexto político, né? Que a gente estava com a pressão de entrega, que estava começando a sair os primeiros, e qual era a visão, né? O que a gente estava querendo fazer. E ele fala um pouquinho dessa história também, né? O que a gente tinha de API e o que a gente não tinha. E aí o segundo e terceiro parágrafo aqui entra mais no detalhe técnico, né?
Por que a gente está decidindo isso? Qual é o estado hoje do front-end? Fala aqui que a gente usa o back-end for front-end, a gente tem uma API GraphQL que está na frente desses RESTful APIs para conversar com o front-end. Fala que a gente não quer chegar no nível 3, por enquanto, a gente quer estabelecer o nível 2 e aí explorar para chegar no nível 3. E que, por exemplo, nesse momento a gente não vai explorar a implementação de Ratios, mas vai deixar as portas abertas para isso no futuro, né? Então aqui você vê que a gente está realmente deixando todo mundo a par do que está acontecendo ali, ó. Por que está acontecendo essa decisão, quais são as coisas que estão influenciando ela, e qual é o nosso objetivo. Isso é um contexto, isso é o tipo de contexto que você quer. Você quer passar essa informação bem para quem está lendo isso. Beleza, esse é o contexto. Segunda parte, então, a decisão. Decisão é simples, cara. A decisão vai ser em voz imperativa, né? Nós vamos fazer isso. O inglês, o I will, we will. Você quer explicar como que você está respondendo aquelas influências, né? Então, por exemplo, se você falou que uma das influências era que a tecnologia que a gente tinha disponível era MySQL, aqui na decisão você vai falar, bem, devido à restrição do MySQL, essa ferramenta e tal foi a melhor decisão por causa disso, aquilo e o outro, né? E mais que isso, seja bem claro sobre o que é a decisão que você tomou, né? Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente vai fazer assim, essa ferramenta, então deixa bem claro, toda informação que você puder botar ali vai ser boa para quem está olhando para ver, peraí, o que eu estou vendo aqui não é a decisão que foi dita lá, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, né? Então é bem importante você ser bem claro com o que está acontecendo aí. Então, mais um exemplo aqui, essa aqui é a nossa ADR 13, onde a gente decidiu como que a gente ia formatar o nosso JSON, no caso, camel casing, não camel casing, etc. E esse é o bloco de decisão. Então, você vê aqui que no primeiro parágrafo aqui a gente deixa bem claro, né? We will adopt. Então, a gente vai adotar aí um sistema em JSON com nomenclatura camel case para propriedades e kebab case para constantes, valores, né? Valores constantes. E logo em seguida a gente bota em um exemplo para ficar mais fácil de ler, né? Então, exemplos sempre ajudam as pessoas a digerir o que está acontecendo, a entender o que eles estão vendo. E você vê, bem claro, você quer isso realmente, que eu possa bater o olho e entender o que está sendo feito e efetivar, né? Que é bem interessante para ajudar quem está interpretando isso. Beleza, e aí, por fim, consequência. Eu acho que consequências é provavelmente a parte mais importante disso, ou pelo menos a parte que eu gosto mais, porque ela gera uma resposta interessante no time de desenvolvimento. Primeiramente, o que você quer falar no consequências? Você quer falar como que vai ficar o seu contexto depois dessa decisão, né? Então, o seu contexto antes era aquele, qual é o seu contexto depois da sua decisão? Agora a gente tem microserviços, agora a gente tem um banco de dados MySQL, agora a gente tem tudo isso, né? E muito importante é você definir, então, quais são os efeitos colaterais. Os positivos, os negativos e os neutros, né? Todos são importantes, porque com cada decisão a gente está fazendo trade-offs, né? Um grande mestre me falou uma vez, nada mais é o trabalho de um desenvolvedor do que avaliar trade-offs e decidir qual deles tomar, né? Porque nunca tem uma decisão certa ou errada, é sempre uma questão de você estar balanceando tudo isso. Então é importante você ter tanto os positivos e negativos quanto os neutros. E outra coisa, e é por isso que eu gosto do campo de consequências, é que ele força a gente como desenvolvedor a pensar em qual é o efeito colateral de que está vindo, né? Qual é o futuro disso? O que não vai ser mais possível fazer se a gente fizer isso, né? Então, se a gente decidir aí no banco de dados, em vez de usar um campo relacional de ID, a gente usar um JSON e jogar um array de IDs, o que a gente não vai poder fazer no futuro? Que tipo de query que a gente não vai poder fazer direto no banco? Como que vai ser? Por que a gente fez isso? A gente fez isso, está lá na decisão, né? A gente tomou essa decisão por causa desse e aquele... Beleza, mas dada essa decisão, e agora? O que a gente não vai poder fazer? Isso aqui é muito importante, porque o público-alvo de uma ADR não é necessariamente só o desenvolvimento. Pode ser também o time de produto. Então, o que acontece? O produto adora falar para a gente, não, faz um atalho aí, porque a gente precisa disso agora, depois a gente vai resolver. Aí, quando você fala, ok, agora tem que resolver, eles falam, não, agora não tem tempo. Então, ter uma ADR, fazer o produto ser parte desse processo de aprovação de uma ADR, da confecção dela, ajuda eles a entender um pouco melhor do que é que eles estão assumindo, né? Porque é muito fácil ele falar, não, faz a gambiarra porque eles só estão focando na entrega. Mas se aquela gambiarra não vai permitir que a função Z seja implementada amanhã, se você consegue demonstrar isso de uma forma mais clara, ajuda o produto a falar, opa, peraí, não, mas isso vai ser mais importante do que o que é importante hoje, né? Porque tudo é importante naquela hora.
Então é bem interessante isso, né, essa forma de comunicação. E também te ajuda depois, porque aí vai vir aquela crítica sempre, né? Não, mas por que vocês fizeram isso? A gente sabia que ia fazer isso. Eu falei, tá aqui, ó, a gente mostrou para você que tinha essa decisão. Agora a gente tem um débito técnico que tem que ser pagado, não tem como negociar. Então isso ajuda muito nessas negociações de quando dedicar tempo a resolver o débito técnico e coisas semelhantes. E também é importante fazer esse cross-linking, né, com outras coisas. Então, você pode linkar as consequências daqui com uma outra decisão que vai ser tomada depois, ou com uma que já foi tomada anteriormente, quais são as influências que estão aí, linkar com Jira Tickets, linkar com outros repositórios, enfim, você consegue criar realmente uma rede neural de conexão de tudo, né, que realmente ajuda muito você a navegar isso, né. Esfregar na cara, né? Nem sempre é o que a gente deve fazer, mas às vezes é uma ferramenta que tem que ser usada. Poder justificar e poder ter ferramentas para negociar, tanto com o produto quanto com outros desenvolvedores, é algo que às vezes é bem necessário. Então, aqui um campo de consequências. Essa aqui é da nossa ADR 5, onde a gente decidiu que a gente não ia usar migrations que quebrassem, que tivesse compatibility breaks. Por que isso? Eu vou te dar um pouco de contexto, que essa é interessante, né? A gente trabalha com microserviços e com Kubernetes em containers. Então, quando a gente faz um rolling deployment, o novo serviço entra enquanto o serviço antigo ainda está rodando, né? Então, até que os novos começam a subir, os últimos começam a ir embora, e aí você tem todos os serviços novos rodando. Esse é aquele momento que o desenvolvedor geralmente não pensa, mas apanha na primeira vez e aprende, né? Por quê? Você agora tem duas bases de códigos, a nova e a velha, rodando, e geralmente conversando com o mesmo banco. Se você faz uma migração que quebra, por exemplo, você remove uma coluna que o código antigo ainda precisa, durante esse seu rolling deployment, alguma coisa vai explodir. Então, né, quem já esteve por aí, já viu. E já passou por isso para ver como é que é legal. A gente pode ver aqui consequências positivas sendo listadas aqui no começo, né? Por que a gente está fazendo isso? Daí a gente vai poder ter consequências, por exemplo, se a gente faz isso, quer dizer que não precisa mais ter o down migration na produção, então a gente evita alguns problemas. E segundo, a gente lista algumas exceções e como cuidar delas, porque a gente já viu, fazendo isso, vai ter problema, o desenvolvedor não vai ter mais essa migration para fazer isso aqui, etc. ali. Então, a gente já está tratando isso. Então, você está basicamente pensando, né, o que futuro eu gostaria de ouvir nessa hora para evitar ter algum problema. Tem uma pergunta aqui do 48. Quem é responsável pela curadoria das ADRs? Os developers. Depende aí do seu time como é estruturado. Eu geralmente acredito que o tech lead é o responsável por garantir que uma ADR está lá, mas qualquer um no time pode descrever, e eu vou falar um pouquinho mais sobre como é o fluxo de uma ADR e onde ela entra nas decisões do time, eu vou falar um pouquinho mais para frente aí. Beleza, então esse é um formato bem padrão, esse é o formato do Michael Nygard, simples, direto e ele é bem completo. Existe também o formato MADR, que é baseado em Markdown, e ele é absolutamente muito grande, ele tem muitos detalhes, mas ele bota coisas como os motivadores, as alternativas, os pros and cons, porque aqui a gente fala muito sobre o que foi decidido e não por que a gente escolheu A entre A, B, C, né? O MADR é muito mais focado em uma discussão mais longa, onde você descreve, essa aqui foram as coisas que a gente olhou, essa aqui foi quem decidiu, quais são os pros and cons. Você pode ainda botar isso na sua decisão, no seu espaço de decisão aqui, às vezes não é necessário, mas eu gosto que esse formato é mais contido. E finalmente você tem esse why statements também, que vem daquele artigo de arquitetura sustentável, que realmente ele é muito simples, ele é bem simplório, né, comparado com o MADR, onde ele fala realmente, no contexto disso, por causa desse problema, a gente queria fazer isso, então a gente decidiu fazer isso e aceitar esses problemas. Então é bem direto. É um jeito fácil de começar, se você estiver procurando, por exemplo, um jeito menor ainda. Tá. Ok. As perguntas sobre como ele vai encaixar no sprint, eu vou falar já. Por quê? Quando que você escreve uma ADR? Olha lá, tá vendo? Eu já sabia que vocês iam ter essa pergunta. Depende muito do que você quer. A ADR pode ser escrita tanto antes, na fase de design, quanto depois que o código foi implementado. Depende muito do seu fluxo, depende muito da decisão, depende muito do seu time. Enfim, o que eu acho?
ADR são ótimas ferramentas para discussão. Por quê? Porque elas forçam todo mundo que está participando daquela discussão a pensar no contexto, na decisão e nas consequências, né? Se as pessoas estão pensando nisso, cara, já é meio caminho andado, porque geralmente a gente não pensa em metade dessas coisas quando a gente está tomando uma decisão dessas. Qual que é uma boa forma de se implementar isso? O fluxo que a gente faz, geralmente, a ADR faz parte do PR da mudança, né? Então, o primeiro commit vem aí com a ADR, aí em cima desse PR vai ter um pouco de discussão para ver se falta mais contexto, ou a decisão não está clara bastante, ou tem uma outra consequência que vocês não pensaram, né? Então, aquele primeiro commit é onde a gente vai ter essa discussão, e em seguida vem aí a efetivação dessa mudança nesse mesmo PR, em um commit separado. Por quê? Porque aí realmente você tá botando a responsabilidade na mão de quem está fazendo a mudança, você está trazendo o time direto daquilo, você está puxando eles para dentro da decisão para ajudar a tomar essa decisão, e ela está sendo feita exatamente no momento em que ela tem que ser feita, né? Just in time, já que a gente está falando de PHP 8 aí. Eu acho que esse é o momento. Então, assim, a maioria das decisões encaixa bem nesse processo, porque é uma coisa contida, é uma coisa fácil de você botar nesse momento. Em alguns casos não vai ser assim, em alguns casos você vai esperar para fazer isso depois, ou você na hora tomou uma decisão e achou que ela não era grande o bastante para valer uma ADR, mas depois você viu, meu Deus, isso aqui teve um impacto muito grande, eu vou voltar e eu vou tentar decidir outra coisa, né? Então, você pode fazer uma ADR depois disso, antes ou depois. Outra coisa que ADR é muito boa é para catalogar débito técnico, porque ela não está só catalogando, você pode ter aquele ticket lá no Gira, né? Débito técnico, arrumar isso. Até hoje eu encontro alguns no nosso base. Aí você olha assim, beleza, vou arrumar, o que é? Aí o ticket não tem informação, não tem nada. Se tem uma ADR onde você fala das consequências de uma decisão, ou por que ela foi tomada, é muito mais fácil você entender. Ah, não, beleza, esse problema que está tendo aqui foi porque lá atrás tinha uma deadline e tinha que resolver. Então agora eu sei quais foram as consequências, eu sei onde mudar. Geralmente aquela ADR vai te dar um caminho das pedras para resolver esse débito técnico muito melhor, né? Então, também vale como isso, né? Vale como, depois que a decisão foi tomada, porque você está tentando resolver alguma coisa e entregar até amanhã, você não quer parar para escrever uma ADR. Então, tudo bem, faz a mudança e escreve a ADR depois. Se você escreve a ADR depois, você vai provavelmente pensar nas consequências depois. Isso quer dizer que você pode perder a oportunidade de arrumar alguma consequência já naquele PR, mas é uma questão de você achar o seu equilíbrio aí, o seu balanço de que você pode fazer e quando. Beleza. E por isso que eu digo, né, esse consequências é um campo muito importante, porque ele fala para você quando que você vai arrumar isso, né? Então, por mais que você faça uma gambiarra no código, no consequências você pode falar, ó, quando isso aqui acontecer, quando o produto desistir de tal funcionalidade, ou quando não tiver mais nenhum usuário do sistema X, pode apagar isso aqui, ou pode transformar isso aqui em outra coisa, ou quando sair a versão não sei o que de tal coisa, a gente pode substituir isso aqui e tal. Né? Isso são coisas que você pode botar aí nesse campo de consequências que vão realmente te ajudar lá para frente, né? Então, assim, tem várias coisas que você pode botar aí, né? Restrições impostas pelo produto é uma coisa que vale bem no contexto, né? Por que eles decidiram que, não, a gente não quer fazer isso porque não tem dinheiro, ou a gente não tem tempo, ou porque o usuário... o que a gente mais escuta são problemas contratuais, né? A gente vendeu isso para o usuário e agora precisa ter até amanhã, senão a gente não está entregando nosso contrato, né? Então, esse é o tipo de coisa que você quer botar ali, porque são decisões não técnicas que têm um efeito muito grande nas nossas decisões técnicas, mas que quando você tem tempo para resolver depois, tipo, aquela decisão provavelmente não vai mais valer nada, porque o contrato está assinado, o cliente já está lá, então esquece, ela não existe mais. Então, na hora que você está fazendo o seu refatoramento, você vai querer saber daquela condição. O que mais? Beleza. Quando e para onde escrever ADRs? Primeiramente, o mais claro, que eu acho que o Ivan também comentou, decisões grandes, né? Mudanças impactantes, algo que realmente vai mudar a arquitetura do seu sistema, a estrutura do seu sistema, realmente coisas grandes. Isso pode ser desde vamos migrar para PHP 8, como vamos mudar de MySQL para Postgres, como vamos criar uma arquitetura de microservices com conexão via Kafka, mensagens autônomas e se perder no mundo da SurveyMonkey. Né? Essas são todas as decisões que você pode estar aí catalogando.
Outra coisa são más decisões, porque a gente sabe que às vezes a gente tem que tomar más decisões, por mais que a gente goste de ser desenvolvedores responsáveis e sempre fazer coisas bonitas, a gente sabe que às vezes não dá. Então esse é um bom momento para você escrever uma ADR, porque, de novo, né, aquilo que eu falei, você ali vai poder descrever o que precisa acontecer para você desfazer essa gambiarra. Fazer gambiarra é bom, desfazer gambiarra é melhor ainda. Tá, não, desculpa, fazer gambiarra não é bom. Luiz, desculpa, perdão, não bate em mim. Caruso, não escuta isso. Não faça gambiarras. Importante. Outro motivo que a gente pode fazer isso é débito técnico. Se a gente sabe que a gente está assumindo um débito técnico por dado motivo e a gente tem um... Fudeu, Caruso. E a gente tem um motivo pelo qual aquilo está sendo feito, anota aqui e você passa a informação para frente. E, finalmente, implementações fora do comum, né? Tem... Sempre, toda base de código tem aquele espaço esquisito que você fez de um jeito por um motivo muito claro, mas que você olha para ele depois e você fala, meu Deus, por que a gente fez isso? Mas tinha um motivo. Quando trabalhava com Blanco, eu lembro muito bem de um caso desses, que era, a gente trabalhou muito com Object Calisthenics, né, eu e o Blanco, foi a época que a gente começou a empurrar isso, e a gente trabalhava muito com isso. Porém, se você olhar a base de código do Doctrine, você vai ver que tem algumas coisas ali que não são muito calisthenics, são muito também meio complicado. Por exemplo, o Unit of Work. Se você olhar para o Unit of Work, olhar para aquele código, e olhar para a minha cara e do Blanco e falar, meu Deus, Blanco, por que você fez isso? Não tem nada a ver com tudo que você está ensinando? Então, tem um motivo. Por quê? Porque o Unit of Work é um pedaço de código que precisa ser altamente performático, porque ele é executado milhões e milhões de vezes durante uma transação. Então, realmente, ele precisa... É o momento onde você fala assim, eu não vou fazer essas coisas aqui, porque isso vai ter um impacto no performance que é pior do que alguém que vai ler isso aqui e não entender. Claro que isso vai gerar um cara que, tipo, poucas pessoas entendem o que acontece no Unit of Work. Luiz, se eu estiver falando alguma merda, por favor, me corrija. Não sei como é que tá isso hoje em dia, mas isso é na época do Blanco. Mas é uma decisão que foi tomada com propósito, né? A gente sabe por que a gente está pulando a legibilidade do código aqui em troca dessa performance que é necessária por motivos A, B e C. Então, isso é um excelente momento para você escrever uma ADR. Por quê? Esses pedaços de código é aquele pedaço de código que todo desenvolvedor novo vai entrar e vai falar, opa, já sei como ter meu impacto, vou reescrever isso aqui. Ele vai tentar, vai quebrar, não vai conseguir, vai voltar. Enfim, é um momento de aprendizado, mas se a gente puder evitar que todo mundo faça isso toda santa vez, eu acho que é sempre bom. Então, implementações fora do comum, eu acho que é um dos lugares onde ADRs realmente te ajudam muito nesse aspecto. Ô, Luiz, tem um pizza no seu nome, tá engraçado isso aí, né? Beleza, ADRs vão evoluindo, né? A gente pode... Um ADR escrito em pedra? Não, né? Ela vai substituir. Então, o ADR já tem um mecanismo aí para a gente poder, então, pegar uma decisão antiga, sobrescrever, mudar. Você pode falar, essa ADR agora substitui uma ADR antiga, ou essa ADR complementa aquela ADR antiga, porque a gente tem mais detalhes agora para adicionar. Então, você tem muito como fazer isso, né? O fluxo normal de uma ADR, ela vai de proposed, né? Que está a proposta de uma ADR, accepted, se ela foi aceita pelo time, foi mergeada. Ela pode ir para um estado de deprecated, porque, ok, essa ADR não vale mais, a gente não usa mais JSON, então joga fora todas aquelas ADRs de JSON. Ou ele pode estar ali com vários desses status aqui, o mais padrão é o superseded e o amended, né? Então foi substituída ou complementada por essa outra segunda decisão, mas você pode customizar, você pode botar suas próprias ali, eu vou mostrar um pouco disso na demo daqui a pouco. Onde colocar ADRs, finalmente, né? Então, beleza. Por que ADRs eu acho que é uma coisa bacana? Porque elas moram junto com o código. O ideal é você realmente botar suas ADRs junto ali no seu código, junto no seu repositório, junto do projeto. Do mesmo jeito que você bota ali os seus OpenAPI docs, cara, bota as ADRs aí do lado, porque qualquer um que abre aquele repositório pode ir, pode olhar e entender por que certas decisões foram tomadas. Isso é muito importante. Mais importante do que você escrever a ADR é você lembrar de ler as ADRs, né? Tem um caso interessante lá na SurveyMonkey. Eu um dia entrei num chat e dois colegas meus estavam discutindo, um de front-end e um de back-end, e eles estavam falando sobre códigos de locale, né? PTBR, English US, English UK, coisa assim.
E eles estavam discutindo porque estava tendo essa implementação de traduções. Então, o front-end estava lidando e o back-end estava lidando com isso. E eles estavam discutindo porque o front-end estava usando um padrão e o back-end estava usando outro padrão. Aí eles começaram a discutir, até que eles chegaram à conclusão de que, nossa, isso é uma decisão que a gente tem que alinhar com todo o time, a gente devia levar isso para o nosso comitê de arquitetura, né, que a gente tem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eles falaram, nossa, a gente devia levar isso para o comitê de arquitetura. E nisso eu entrei no chat e falei, realmente, a gente devia. 2 anos atrás a gente já levou e está aqui a decisão. Então a ADR já descrevia, usa esse código com esse ISO pattern para isso, não sei o quê. Só que ninguém foi lá ler as ADRs. Então o mais importante que você escrever é você lembrar de visitar elas. Por isso elas estando no repositório ajuda muito, porque é mais fácil, menos resistência e é mais fácil a pessoa lembrar que está ali. E é uma excelente ferramenta de onboarding. Se entrou alguém novo no seu time, você fala, cara, começa aqui, querida colega, leia do começo ao fim todos esses ADRs que você vai ter esse contexto do que aconteceu, como a gente chegou aqui, quais foram as coisas do passado, e vai evitar aquilo que eu falei, né, das pessoas tentarem resolver um problema que não precisa ser resolvido e pá e tal, como dizem. Então é interessante, né? Eu falei isso no nível do repositório. E aqui estão uns exemplos de alguns repositórios nossos que a gente tem. Então, um user management, um billing, ok. Então, por exemplo, aqui entraria, por exemplo, uma ADR de por que a gente não implementou a autenticação durante o nosso proof of concept, né? O nosso MVP. Então, aqui você pode falar, olha, a gente fez a primeira implementação aqui, rolou a primeira versão pública disso sem autenticação, porque não precisava, era só tráfego interno, então não ia ter problema, não ia ter nenhum risco, etc. E tal. Beleza, é uma decisão válida que depois você vai complementar com a sua camada. Então, isso é uma coisa que deveria morar ali dentro do repositório do seu projeto. O que a gente faz na SurveyMonkey, a gente tem mais camadas de decisões, né? Então, a camada que atinge só aquele repositório mora ali dentro no ADR. Outras decisões sobem, então, para os nossos chapters, né? Então, a gente tem um chapter de back-end, a gente tem um chapter de front-end, onde a gente decide coisas que afetam todos os projetos do tipo back-end. Então, todos os projetos PHP, por exemplo, seguem algum padrão, a gente documenta eles aqui. Aqui seria, por exemplo, o exemplo da gente usar o coding standard do Doctrine. Então, isso é uma decisão que está no nosso back-end chapter. Todo projeto deve seguir esse coding standard que está aqui documentado de tal forma, etc. E tal. E, finalmente, a gente tem um último nível, que foi esse que eu acabei de falar, que é o nosso Architecture Chapter. Basicamente, é um time de pessoas responsável pela visão da arquitetura, onde a gente vai com ela, o que a gente deve fazer perante isso, como fazer, como não fazer, etc. E aqui, por exemplo, a gente toma decisões como essas. Todas as APIs da RFC 33339. Porque aí não vai ter discussão, não é cada repositório falando, pô, será que eu uso RFC? Será que eu uso ISO 8601? Será que eu uso... Não, tá aqui, a gente já decidiu isso para tudo. Porque aí o front-end sabe o que vai receber, o back-end sabe o que vai mandar, tá tudo bonito. Se as pessoas leem a ADR na hora certa. Mas, enfim, essa arquitetura funcionou bem para a gente, de fazer esses vários níveis de decisões. E, de novo, né? Você entra, você começa lendo a arquitetura, passa para o back-end, front-end, seja qual for a sua função, e aí passa para o repositório que você vai estar trabalhando, você ganha aí uma visão bem completa do como você chegou onde você está. Tá. Ok. Como organizar as ADRs, à medida que elas vão crescendo? Justamente aí é interessante, depende muito do nível de granularidade que você está fazendo com as ADRs, né? Se você está gravando decisões muito pequenas, aí sim você vai ter realmente bastante coisa. A ferramenta tem algumas ferramentas para ajudar com isso, mas aí você pode tentar fazer uma estrutura assim, né? O que é do projeto, o que é do back-end, o que é de uma arquitetura. Falando em ferramenta, 7.2. Essa é a ferramenta que eu uso. Passo à frente de vocês. A ADR Tools, ela é focada nesse formato que a gente está usando aqui. Ela tem um template que você pode customizar se você quiser, mas ela é uma ferramenta bem straightforward, bem simples de usar e bem útil. Então, deixa eu fazer um demo para vocês aqui. Uma pessoa me falou um dia que você não devia fazer live demo, especialmente quando você está do outro lado do oceano, perdido. Mas vamos tentar. Live coding. Isso aí, Ivan. Vamos que vamos. Deixa eu trocar de tela aqui. Espero que eu não quebre nada enquanto eu faço isso. Beleza. Ok. Beleza. Vocês estão vendo a tela aí agora? Vocês devem estar vendo uma linha de comando. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho.
Beleza, todo mundo consegue ler isso aí? Show. Então, esse aqui, digamos que esse aqui é o meu repositório, né? Digamos que esse aqui é o meu repositório de user management, whatever. A primeira coisa que você vai fazer, então, essa ferramenta está instalada, você instala ela pelo Homebrew, você pode fazer o download, o link está no slide anterior aí. E uma vez que ela esteja instalada, né, a ferramenta está aqui. Opa, se eu souber digitar. Então, está aqui a lista do que você tem ali para fazer. Primeira coisa que você quer fazer é sair disso aqui e fazer um init com o diretório onde você vai estar salvando isso, né? Então, no caso aqui, eu recomendo o Docs ADR. A gente usa esse Docs para todas as nossas documentações. Então, tem o Docs API, Docs ADR, Docs, etc., o que mais você estiver criando. Então, a primeira vez que você roda isso, o que vai acontecer é que imediatamente ele vai criar para você esse primeiro aqui, que é a sua primeira decisão nesse sistema, é de que você vai registrar as suas decisões, que eu acho que é realmente bem bacana de você pensar. Então, se a gente for aqui e pegar, você vê que aqui, então, a data de hoje, o status aceito, o contexto, né, decidimos fazer esses registros, a decisão, vamos registrar usando esse formato aqui do Michael, e as consequências estão ligadas lá ao negócio do Michael. Então, nada demais aqui, essa foi sua primeira decisão. Mas agora eu quero tomar a minha primeira decisão, né, então minha primeira decisão eu vou fazer aqui uma new ADR, e ela vai ser nunca fazer live demos, certo? Se eu rodar isso aqui, agora ele vai abrir o seu editor padrão, no caso aqui eu escolhi o Vim, e você vê aqui que ele já está, então, número 2, já está aqui o título que você passou, a data de hoje, o status de accepted, aqui você vai poder escrever, então, o seu contexto, né? Nossa, não faça isso. Enfim. Agora tem que sair do Vim, vai demorar 3 horas. Enfim, está aqui seu contexto, sua decisão e as consequências, né? Uma vez que você sai disso, então está lá criado, você vê que aí já tem agora ADR2, já está ali com o título já convertido com os dashes e tudo mais. Mas beleza, chegou um momento aí e a gente decidiu, peraí, eu acho que fazer palestras, fazer demos, acho que é legal, né? Então, vamos mudar. Então, agora o que eu vou falar? Eu vou falar menos S, eu vou fazer 2. Por quê? Porque, né, eu quero fazer demos. Se eu fizer a demo melhor, não vai cagar, então não preciso ter problema de live demos. Então, o que eu estou falando aqui com o menos S essa decisão vai sobrescrever a decisão número 2, né? Ela vai supersede, ela vai ser alguém me ajuda no chat com essa palavra que eu estou procurando? Supersedes em português, vai? Mas ela vai basicamente substituir essa decisão anterior. Então, se eu rodar isso aqui agora, sobrescrever não é bem essa palavra. Sobrepor talvez funcione. Né? Então, a gente está vendo aqui, ó, já está ali o título número 3, a data, o status. Aqui ele fala, ó, supersedes, e linka você para outra decisão que você tinha tomado a 2. Então, ó, essa aqui está sobrepondo aí a decisão 2, e aí você vai de novo poder escrever seu contexto, sua decisão e suas consequências. Ele fez mais que isso. Se eu olhar de novo agora o 002, você vai ver aqui que ela está superseded by, de novo. Então, ele está indo nos dois lados, né? Ele está revogando, revogar é uma boa palavra, boa. Ele está revogando a decisão 2 e dizendo que a decisão 3 agora substitui ela. Então, agora você tem toda aquela informação ali. Você pode fazer coisas mais detalhadas, você pode criar novas formas de escrever isso, como eu falei, né? Então, se eu fizer aqui um new e eu passar aqui um "-l" de linkar, eu quero linkar agora a decisão 3, né, que foi essa que eu tomei agora, e eu quero falar que, na verdade, essa minha nova decisão aqui vai dar um improve, né, improves, e vai dizer que a outra é improved, né? Então, agora o que ele vai falar? Ele vai nessa nova decisão que eu estou tomando, na 4, vai falar, essa melhora a anterior, e vai na 3, vai falar, essa é melhorada pela 4, né? Então, demos that don't break. É isso que a gente quer. Certo? Então, a gente tem aqui, ó, agora a 4 está aqui falando, ó, ela melhora a decisão que a gente tomou na 3, e se a gente voltar lá na outra, a gente vai ver que ela também está com... ela também está dizendo lá, ó, essa aqui foi melhorada pela decisão 4. Né? Então, ela te dá bastante coisa. Eu posso também, em qualquer momento, fazer um ADR list aqui, e eu vou ter essa lista de quais são as nossas coisas. E o que é interessante para você fazer
no seu repositório, com a automação aí, usar esse generate TOC, que ele vai criar, então, esse table of contents, né, esse guia para o seu arquivo. Se você bota isso aqui como um arquivo MD no seu repositório, você agora vai ter ali bem bacaninha essa listinha de tudo que está acontecendo ali, né, enfim, você vai ter um link para cada um dos seus arquivos, você vai poder linkar e vai ser mais legível e tudo mais. E aí você pode também usar isso para fazer outras coisas. Espera aí um segundinho. Beleza. Então, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês com a demo. Deixa eu trocar aqui de volta para os meus slides. Se eu não quebrar nada, vocês vão ver meus slides em um segundo. E aqui estão meus slides. Beleza? Todo mundo vendo slides de novo? Show de bola. Deixa eu ligar minha câmera que desligou. Beleza. Índice é a palavra que eu estava procurando. Bom, obrigado. Adoro o chat. Beleza. Então tá. Então, essa foi a demo. Essa é a ferramenta. Realmente ela é bem simples. Ela tem algumas ferramentas também. Ela tem uma ferramenta visual para criar um índice visual, onde ele linka setas um para o outro. Parece ser muito legal quando você começa a usar. Quando você tem 20 e poucas decisões, as setas ficam tão esquisitas que não vale mais a pena usar. Então, assim, se estiver querendo se divertir, faça. O que eu recomendo é essa geração do índice ser feita por um CI, né? Então, toda vez que você fizer merge de uma nova ADR, o CI entra lá, cria isso, comita esse arquivo e comita aí um PR com esse novo índice. Então, você sempre vai ter esse índice ali bonitinho, menos trabalho que você ficar escrevendo o índice. Ou você automatiza isso com o commit, né? Sempre que você fizer commit de uma ADR, ele já gera isso e já bota no seu commit a atualização do seu índice. Bem, deixa eu ver, eu tenho mais 8 minutos aí. Então, basicamente era isso que eu queria descrever para vocês, se isso aqui funcionar. Aí, basicamente isso que eu queria descrever para vocês. Alguns recadinhos finais aí, por favor, me dê feedback aí. Vocês deram feedback para o Caruso, tem um QR Code aí e um link logo abaixo. Os slides já estão no ar nesse endereço aqui e vão estar dentro da survey, dessa pesquisa aí do feedback, vai ter um link lá também, então se vocês quiserem os slides. A SurveyMonkey, claro, como todo mundo estamos contratando, a gente está contratando tanto em Amsterdã quanto em Ottawa, então tem alguns links aqui, mas se quiser alguma coisa mais detalhada, vem falar comigo, a gente patrocina Visa em ambos países, e com isso eu vou virar para vocês e ver se alguém tem alguma pergunta. Pontos negativos de adotar ADRs. Boa, Caruso. Como diz o Kobuchi, não tem ponto negativo nenhum. É tudo maravilha, tudo bom. Não, depende. É uma ferramenta que ela depende muito da adoção e do buy-in do time. Se o pessoal esquece, não faz, toca o foda-se, aí é uma ferramenta que vai estar só te dando um peso ali, não vai. Ela força você a pensar, ela adiciona aí uma camada de tempo a mais, obviamente, né? Que nem testes, né? Você vai estar dedicando aí mais 10 minutos para fazer isso, mais 20 minutos. Então, ela pode desacelerar um pouco o time, mas acho que uma vez que você entra nesse ritmo, é bom. E, de novo, é documentação. Documentação geralmente não causa nenhum dano, a não ser que você não atualize ela. Né? Então, esse é o downside de qualquer tipo de documentação. Se você não está atualizando, vai ter uma informação errada que alguém vai ler e vai tomar uma decisão errada baseada em cima disso. Então, se você não tem buy-in do time de realmente manter isso e tem a disciplina de ficar mantendo isso atualizado, não entra porque você vai ter mais um misleading, uma configuração, mais uma informação que vai estar levando você para um erro. Ao invés de arquivos separados, também seria válido usar este modelo de ADR na descrição dos merge requests and pull requests. Então, depende do seu fluxo. O PR é uma coisa que é muito difícil de você olhar de novo para ele. Então, por exemplo, se eu for hoje entrar numa empresa e eu for procurar as decisões passadas e eu for olhar pela lista de PRs, eu vou me perder ali no meio, porque vai ter muito PR que não vai ter ADR, então como que eu vou achar quais que tem decisões relevantes para eu fazer?
Claro que você pode também fazer essa decisão diferente, você pode catalogar todas essas ADRs no Confluence, você pode catalogar elas nos tickets do Jira, por exemplo. Depende muito do seu fluxo. Onde é que o seu time vai buscar informação? Eu acredito muito da informação ficar próxima ao código, porque, é mais fácil de achar, 2, é mais fácil de você cobrar as pessoas que estão mudando de fazer a mudança, 3, é mais fácil das pessoas lembrar que elas estão ali, porque você pode ter alguma ferramenta automatizada para te alertar sobre isso, pode ter um commit hook aí que fala para você, você tomou alguma decisão grande? Tem uma ADR, por exemplo. Então, eu prefiro esse approach aí dentro dos arquivos, mas, de novo, pode ser só um passo, né? Você pode também ter uma ferramenta aí de CI que busca essa informação dentro do seu repositório e replica para um outro lugar que seja de mais fácil leitura, que seja mais fácil de você compartilhar com outras equipes ou outros times, por exemplo. Ok. Como funciona o comitê de arquitetura? Então, o nosso comitê de arquitetura, ele está mudando um pouco agora, já que a gente integrou com a SurveyMonkey, mas o jeito que ele funciona basicamente é assim, a gente tem um grupo de pessoas que tem um slot definido toda semana, onde a gente tem essa possibilidade de se reunir. Esse grupo é formado por 1 ou 2 representantes de cada skill set, de cada disciplina dentro do time. Então, 2 pessoas de back-end, 2 pessoas de arquitetura, 2 pessoas de QA, 2 pessoas de front-end. No nosso caso, 2 pessoas é importante porque o nosso time é a união de 2 times. E para garantir representação dos 2 valores que a gente tem se juntando, eu achei importante ter um representante de cada lado, de cada time, para a gente poder ter um equilíbrio, né? Não ficar um time sobrescrevendo todo mundo. E o que acontece toda semana a gente verifica se tem alguma coisa a ser discutida ou não, e as pessoas, qualquer uma pessoa do time pode levantar alguma coisa. Então, por exemplo, esse time que teve o problema dos formatos lá de linguagem de locale, né? Se não tivesse uma ADR naquele momento, eles poderiam entrar e falar, ok, estamos olhando aqui e vimos que falta alguma coisa aí para a gente fazer, tomar essa decisão sobre qual locale usar. Eles submetem isso na nossa agenda, geralmente eles são convidados para entrar na reunião também, e geralmente a gente aceita isso no formato de ADR, né? Ou uma discussão que já está claro bastante que já tem uma ADR, ou a gente começa essa discussão e aí passa para escrever uma ADR antes de aprovar, e basicamente esse comitê vai avaliar quais são os pros, quais são os cons, se isso é uma coisa que a gente quer para todo mundo, se é uma coisa que aquele projeto vai ter como exceção. A gente não faz muito o lance de proibir, de fazer o veto, mas sim o lance de ajudar todo mundo a entender por que uma decisão está sendo tomada e tentar alinhar todo mundo a usar essa mesma decisão nos outros projetos, para a gente ter um alinhamento, né? Porque quanto maior fica um projeto, melhor esse alinhamento. Basicamente é isso que a gente faz. A gente está mudando agora um pouquinho mais esse formato de quem que está presente. A SurveyMonkey tem mais de 350 engenheiros, então, por exemplo, não daria para ter uma arquitetura centralizada, então agora a gente tem esse comitê de arquitetura do Get Feedback, que é o produto que a gente está montando, que é menor, é um time de 50 engenheiros, e a gente tem um processo que a gente alinha as nossas ideias com as ideias do SurveyMonkey em geral, que é semelhante, mas menos pessoas envolvidas, geralmente, nas decisões, e menos top-down e mais, assim, compartilhamento de conhecimento. Espero que isso tenha respondido a pergunta aí, 48. Caruso, vamos ver aqui. Qual foi o ponto mais difícil em adotar ADIs começando do zero? Humanos foram o ponto mais difícil. Humanos geralmente são o ponto mais difícil de tudo, mas é basicamente isso, é o team buy-in, né? O nosso time de arquitetura começou sem ADRs, a gente basicamente tinha páginas no Confluence onde a gente anotava, e aí uma vez que a gente olhou esse formato, né, que o Kobuchi aí sugeriu, ele começou a clicar e a gente começou a ver isso. Então a gente tem pessoas no time que amam escrever ADRs e amam decidir tudo, a gente tem gente que não gosta. Então a adoção realmente é o desafio maior, é como você mostrar para a galera que isso vai ter um benefício, qual é o benefício. E para resolver isso tem algumas coisas. O onboarding fica muito mais fácil com essas ADRs, você consegue mostrar para as pessoas por quê, o que, quando, por quê, como. E também ajuda muito quando você tem muito conflito no time de produto. Eu acho que isso foi um dos pontos que vendeu para a gente. Naquela época que a gente começou a fazer isso, a gente estava com um conflito grande com o time de produto, e ajudou muito a gente criar uma conversa melhor entre os dois. Tanto que hoje nossa relação com o time de produto é bem melhor e eles entendem muito mais
por que a gente não pode sempre estar focando aí no deadline, por que a gente tem que estar fazendo o equilíbrio, pagar o technical debt e tudo mais. Então, eu acho que a EDA ajudou muito a gente com isso. Vamos ver. Pessoal, desculpa interromper, Domus. Pessoal, são 5h30. Nós vamos, digamos assim, oficialmente encerrar a apresentação. Então, nós vamos encerrar a gravação. Tá? É claro que vocês são absolutamente livres, com a disponibilidade que o Domus tiver, de prosseguir, tirando mais dúvidas, tá? Não há problema nenhum. A sala é de vocês, o espaço é de vocês.